Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite. Boa noite a você que está me ouvindo nesse momento. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida. Olha, eu quero desejar as bênçãos de Deus, todas as bênçãos de Deus sobre você nessa noite. Que o amor de Deus seja com você, que a graça do nosso Deus, que a bondade de Deus esteja a te alcançar, não só agora, mas em todos os dias da tua vida. Eu sou o pastor Roberto Basílio, pastor da Primeira Igreja Batista aqui em Ibiara, e estou nesse momento começando essa live para pregar, para anunciar a palavra de Deus até você, para levar uma palavra até a sua vida. Você que já me ouve nessa noite, uma boa noite, que Deus te abençoe grandemente, que a graça e a paz do nosso Deus, do nosso Salvador, seja com você e com a sua família, tá certo? Então eu quero nesta noite dar graças ao nosso Deus, e eu quero já começar lendo um texto aqui na palavra de Deus, um texto aqui em Jeremias, Lamentações de Jeremias, o capítulo 3, quero ler aqui em Jeremias, deixa eu encontrar aqui, Jeremias, Lamentações de Jeremias, né? O livro de Lamentações é do profeta Jeremias, esse foi escrito por Jeremias, e a gente chama Lamentações, ok? Então, nas Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, eu quero ler aqui os versículos 21 e 22, que diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Queridos, é um prazer poder estar falando do amor de Deus nessa noite, mais um domingo de bênção. Nós estamos em casa, estamos vivendo aí esse tempo de isolamento social, mas temos as ferramentas que Deus nos dá para podermos adorar ao seu nome, para podermos glorificar o seu nome. Eu quero nessa noite estar tentando, olha, eu sou ruim em cantar, mas eu estou falando só pregando, que às vezes não canto um louvor nem nada. Eu quero tentar cantar aqui um hino com você nesta noite. E eu quero adorar ao Senhor com um hino muito fácil, né? Muitos conhecem. Quero cantar aqui dizendo que Deus é soberano, que Ele é soberano em nossas vidas. Tá certo? Antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quisestes me usar para o teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome gente a libertar. Ou quisestes me usar para o teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer que o que está em mim, por todo lado a luta desse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Antes que eu viesse a existir, traçasse um plano lindo para mim. Oh,
quisestes me usar para o teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome gente a libertar. Ou quisestes me usar para o teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer que o que está em mim, por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Amém. Deus é soberano. Ele é soberano em nossas vidas, Ele é soberano nos céus e na terra. Deus é um Deus altíssimo e tremendo. Deus que está acima de todas as coisas. Deus que é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser exaltado. Ele é digno de toda nossa adoração e de todo nosso louvor. Por isso eu louvo e exalto ao nosso Deus. Por isso eu tenho o prazer de direcionar a Ele toda a minha adoração. Amém, queridos? Eu quero tentar cantar mais um hino aqui, e logo após eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus. Eu quero cantar com você, tá certo? Mais um louvor a Deus, está louvando a Ele com mais uma música, para poder entrarmos na palavra do Senhor, tá certo? Eu vou tentar cantar, como já falei, não é o meu ministério, não é cantar, né? Deus me chamou para pregar a palavra, para pastorear, mas como estou em casa, aqui não tem grupo de louvor, né? Eu estou me arriscando aqui. Eu quero tentar cantar um hino que ele faz parte da minha vida, da minha história. Eu canto muito, né? As pessoas dizem que eu já tenho cara desse hino, né? Mas é porque ele fala muito ao meu coração, né? Eu quero cantar e logo após quero refletir na palavra de Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo
fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém? A palavra de Deus é escudo para os que creem nele. A palavra de Deus, ela tem sempre sido o nosso norte, a nossa direção. Ele tem nos direcionado, nos dirigido, nos levado onde Ele quer. Aqueles que se entregam às mãos de Deus, aqueles que se deixam levar, como já preguei uma outra vez aqui, aqueles que se deixam moldar pelo oleiro, esses vão onde Deus quer levar. Esses têm sobre si a palavra de Deus, que é escudo. Que diante dele, desse nosso Deus, não há ferrolho, não há portas que se fechem, não há ferrolho que permaneça fechado, não há cadeado, não há grade, não há portão, não há pedra que esteja à nossa frente que ele não tire. Amém, queridos? Eu queria nessa noite estar a convidar você agora a orarmos e logo após refletirmos na palavra de Deus. Tá certo? Já fiz algo aqui que não sou muito de fazer diante de câmeras, sou meio tímido para cantar diante das câmeras, mas vamos então refletir na palavra de Deus. Vamos orar primeiro. Eu quero convidar você a orarmos, né? Diante aqui, mediante esse louvor que já louvamos, que já adoramos a Deus. Eu creio que você estava aí comigo também, adorando ao Senhor através dos louvores. Vamos adorar através da palavra de Deus. A palavra, a santa, a doce, a agradável palavra de Deus. Amém? Então vamos orar primeiro e depois nós vamos refletir na palavra. Santo e maravilhoso Deus, nessa noite, Senhor, em que nós estamos aqui para te adorar. Senhor, é para a tua adoração, Senhor, que estamos, ó Pai querido, neste lugar. É para a tua adoração, Senhor, foi para a tua adoração que o Senhor nos fez.
Senhor, nós queremos te adorar. Nós queremos, Senhor, dizer que só Tu és Deus, só Tu, Senhor, és digno da nossa adoração. Por isso, Senhor, nós direcionamos ao Senhor o nosso louvor. Que as nossas bocas, que o nosso corpo, ó Deus, que as nossas ações e atitudes sejam para a Tua adoração, para o Teu louvor, ó Pai querido. Nesta noite eu quero te apresentar a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite, que está comigo através dessa live, que está, Pai querido, aqui para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs em Cristo. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Que o Senhor guarde a vida de cada um, que o Senhor proteja, que o Senhor abençoe, Senhor. Pai querido, permaneça com cada um a falar-lhes. Usa esse teu servo que agora tem o privilégio de anunciar a tua palavra para falar ao coração, ó Deus, dos teus servos, ó Pai querido, que ora e nos escutam. Deus querido, assim que oramos e somos gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero então convidar você a refletirmos na palavra de Deus. No final eu quero louvar mais um hino com você, tá certo? Mas no final, logo após a mensagem, hoje eu quero refletir rapidamente aqui. Eu quero trazer uma reflexão no livro no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, do versículo 1 ao 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 8. Amém? Se você está com Bíblia e quer acompanhar, abra a sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 8. Amém? Que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Betseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Salvador Jesus Cristo, e que Ele abençoe a sua santa palavra e que ela fale aos nossos corações. Meus amados, nós já oramos, né? Já apresentamos a Deus a palavra anteriormente. E eu quero falar com você nessa noite sobre o agir de Deus em meio às dificuldades. O agir de Deus em meio às dificuldades. Baseado nesse texto em que lemos, eu quero estar refletindo com você, minha irmã, meu irmão, nessa noite, sobre esse tema, sobre o agir de Deus em meio às dificuldades. Tá certo? Olha, o texto em que lemos aqui fala do profeta Elias. Fala do momento de dificuldade em sua vida em que Jezabel o ameaça de morte. Ele que havia há pouco tempo vencido mais de 800 profetas pelo poder de Deus. Ele que havia desafiado mais de 800 profetas pelo poder de Deus e havia vencido. E havia mostrado a uma enorme multidão de gente que só o Senhor é Deus.
ele que havia sido aclamado pelo grande feito de Deus em sua vida há pouco tempo atrás, agora com medo de Jezabel, ele procurou se esconder. E daqui em diante, há um diálogo de Deus com ele, né? Há um operar de Deus na vida de Elias. E eu queria estar refletindo, meus irmãos, minhas irmãs, que há momento em nossas vidas em que tudo parece estar perdido. Há momento em nossas vidas em que tudo parece estar totalmente perdido. Nesses momentos, nós temos a tendência de olharmos para as circunstâncias e enfraquecemos. Mas temos um Deus que, mesmo que estejamos fracos, Ele nos fortalece e nos prepara para seguirmos em frente. Assim estava Elias, e assim Deus agiu em sua vida. Agora, vamos aprender com essa passagem bíblica que fala de Elias, dessa situação em que Elias passou, e vamos aprender com isso a fortalecermos a nossa fé. Amém, queridos? E eu quero começar refletindo que as pressões da vida, em primeiro lugar, as pressões da vida podem fazer você pensar apenas em fugir e se esconder. As pressões ou as circunstâncias da vida podem fazer você pensar apenas em fugir e se esconder. No versículos do 1 ao 3, no texto em que lemos, fala que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e a dizer-lhes: assim me façam os deuses de outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, Elias, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. O texto diz aqui, queridos, que Elias, logo a saber, depois de saber o que Jezabel falara, né? Jezabel, quando soube que Elias havia matado todos os seus profetas, todos os profetas de Baal e os profetas de Acera ou Aserá, depende de quem pronuncia. Depois que ela soube que ele tinha matado aí 850 profetas aproximadamente à espada, ela irou-se muito. Para quem não sabe, Jezabel era uma mulher que era pagã, uma mulher que não era da linhagem do povo de Deus, uma estrangeira que era totalmente contrária à palavra de Deus. Era uma mulher corrupta, uma mulher que a história chama de prostituta. Uma mulher que se prostituía com os ídolos, que praticava luxúria, todo tipo de magia negra, tudo quanto você pensar de estranho, não é? E de paganismo, de mundanismo, havia na vida de Jezabel. Então Jezabel casou com o rei Acabe, ou Acabe casou com Jezabel, desobedecendo a palavra de Deus e trazendo ou levando para dentro, né, da sua terra uma mulher que era considerada na época uma feiticeira, uma mulher má, uma mulher perversa. E essa mulher, ela estava corrompendo todo o povo de Deus. No que Elias, usado por Deus, vai até o Monte Carmelo, e no Monte Carmelo ele faz um desafio a todos os profetas de Baal que serviam a Jezabel. E tanto os profetas de Baal quanto os profetas de Acera, eram 450 mais 400, dando aí um total de 850, fora o povo que os apoiava. E Elias faz um desafio a esse povo, a esses profetas, né, pagãos, e ele prova que Deus é o Deus do céu e que opera milagres e que opera prodígios. E depois disso, Elias, depois que faz esse desafio, depois que Deus opera, depois que os deuses Baal, Acera, todos os deuses daqueles profetas, nenhum deles respondem e nenhum deles derrama fogo sobre o altar,
nem queima o holocausto. Então Deus, o Deus do céu, derrama fogo a pedido de Elias e queima aquele holocausto, dando assim a vitória do profeta Elias sobre todos os outros profetas de Baal. E logo depois disso, Elias então acaba com a idolatria, acaba com a maldade ali daqueles profetas, mandando que o povo pegue todos eles e matando todos eles. E ao povo que estava em volta, todo o povo que antes estava em dúvida, agora todos proclamam uma só voz: só o Senhor é Deus. E então Jezabel, aquela mulher pagã, mulher de Acabe, ela se ira muito quando sabe disso. Então ela manda um recado a Elias, dizendo que vai matá-lo. E nesse momento Elias se desespera. Começa então um maior tempo de dificuldade na vida de Elias. E nesse momento de pressão, de ameaça, é um momento onde a vida de Elias estava em risco. Elias agora, o pensamento de Elias é se esconder, é fugir. E aqui diz que ele, para escapar com vida, se foi a Beceba, que é do território de Judá. Então, queridos, aí Elias, um profeta de Deus, um profeta poderoso, um profeta que já havia, através do poder de Deus, mostrado grandes prodígios. Nesse momento ele passa a se esconder. Nesse momento, primeiro ele vai a Beceba, e logo após ele vai mais adiante ainda, tentando se esconder, tentando fugir, com medo, querendo preservar a sua vida, porque o perigo era extremo. Então, eu quero refletir com você que as pressões da vida, assim como fizeram com Elias, podem fazer com você ou comigo. E podem, de fato, fazer com que você pense apenas em fugir ou se esconder. A semelhança do que aconteceu com Elias. Nesses momentos, o medo ou o pavor, eles podem fazer com que esqueçamos do que Deus já fez. O medo ou o pavor pode fazer com que você esqueça. Então, esquecendo por causa do medo de tudo que Deus já fez, nesse momento acontece o que aconteceu aqui com Elias. A tendência é se esconder, é fugir, é desanimar. Mas aqui nós vemos que Elias já tinha, há pouco tempo atrás, visto o grande poder de Deus a operar no Carmelo, como eu já falei, no Monte Carmelo, onde Deus havia agido, mandado fogo do céu, consumido todo um holocausto, e até a água que estava em volta do holocausto, a lenha, tudo. Deus havia feito um grande sinal, feito com que Elias vencesse 850 profetas através do poder de Deus. Mas agora o medo de Jezabel, o medo que ele estava de ser morto por Jezabel, fazia com que Elias agora, fez com que Elias esquecesse de tudo. E a única coisa que Elias fez foi se esconder. Mas isso não acontece só com Elias. Isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo. E principalmente quando nós estamos com muito medo, esse medo e esse pavor pode fazer com que você ou eu esqueçamos do que Deus já fez. Olha, queridos, e quando acontece isso na vida de um cristão, isso é terrível. Não existe coisa pior do que um cristão deixar com que o medo, com que o desespero, faça com que ele esqueça de Deus, do que Deus já fez. Por isso a palavra de Deus, ela nos alerta quanto a isso. E nós temos alguns exemplos na Bíblia, de homens que não deixaram o medo os apavorar. E eles trouxeram à lembrança o que Deus já havia feito por eles. E eu queria refletir com você, por exemplo, Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, do versículos 34 e 37. 1 Samuel, capítulo 17, versículos do 34 ao 37, a palavra diz assim, olha: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava.
assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Amém? Veja o exemplo de Davi. Davi, quando Saul mostra para ele o tamanho da força do gigante, quando Saul, com medo, tenta passar esse medo para Davi, e olhe que, eu até já falei uma outra vez sobre isso aqui, olhe que todo o exército de Saul estava com medo do gigante. E o medo e o pavor os fazia esquecer totalmente do poder de Deus. Os fazia esquecer que eles tinham um Deus poderoso e poderia dar vitória para eles sobre aquele gigante. E eles, por causa do medo e do pavor, eles esqueceram de tudo isso e estavam morrendo de medo, se escondendo com medo do gigante. Mas Davi disse o contrário. Davi trouxe à memória o que Deus já havia feito com ele. Então ele não teve medo. Ele lembrou que Deus o havia ajudado a matar tanto o leão quanto o urso quando atacavam as ovelhas do seu pai. E ele sabia que não era pela sua força que ele havia matado o leão e o urso. Ele sabia que era Deus que o tinha ajudado. Então ele diz: assim como Deus me fez matar o leão e o urso, ele também me ajudará. E eu vencerei esse filisteu incircunciso. Queridos, se fizermos como Davi, e lembrarmos do que Deus já fez, com certeza o gigante ele vai se apequenar. Não sei nem se essa palavra existe, mas ele vai ficar pequeno diante de nós. Ele vai encolher diante de nós. Olha, o profeta Jeremias, em Lamentações, ali onde eu li no início, ele também nos dá uma grande lição do que fazer nesses momentos, nos momentos de dificuldades, quando o medo ou o pavor quiser se apoderar de nós. Ele diz, a partir do versículo 21, do capítulo 3 de Lamentações, ele diz: quero trazer à lembrança ou à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, se fizermos como Davi, como Jeremias, se nos momentos de dificuldade lembrarmos do que Deus já fez em nossas vidas. E eu queria perguntar para você, o que Deus já fez em tua vida? Lembre-se do que Deus já operou antes. Será que de quando você nasceu para cá, ou muito antes, quando você estava no ventre da sua mãe, será que Deus não já operou maravilhas na sua vida? Quantas vezes Deus já te deu vitória? Quantas vezes Deus já te fez sair de situações difíceis? Então, querido, faça como Davi, faça como Jeremias, traga à memória o que Deus já fez e use isso como positivo para levantar a tua autoestima, para te dar disposição para enfrentar a dificuldade e vencê-la. Traga à sua vida aquilo que Deus já fez por você, traga à memória aquilo que pode te dar força, te dar ânimo, como disse Jeremias, te dar esperança. Amém? Então, trazer à memória o que Deus já fez é um bom começo para podermos agir ou vencer em meio às dificuldades. Eu não sei como está o momento hoje na sua vida. Eu não sei como você está vivendo hoje. Nós estamos vivendo um tempo difícil, é sempre bom lembrar isso. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de isolamento, de afastamento social. E isso, meus queridos, é terrível. Talvez haja alguém que goste, mas quase ninguém gosta de ficar em casa sem poder falar com os amigos, sem poder abraçar a família, sem poder ir aos lugares que antes ia. Aquele que é crente em Jesus Cristo sem poder cultuar, sem poder ir à sua igreja cultuar, abraçar os irmãos. Esse é um tempo difícil. Sobre tudo isso ainda pesa o medo, né, do contágio do coronavírus, que tem matado muita gente. Então, queridos, nesse tempo de dificuldade,
É bom lembrarmos o que Deus já fez em nossa vida. É bom lembrarmos o que Deus já operou. E se assim o fizermos, com certeza nós teremos a força, nós ganharemos ânimo para ir e enfrentar essa dificuldade e vencê-la. Eu creio muito que nós vamos ser vitoriosos lá no fim, porque Deus está conosco. Eu creio que nós vamos chegar lá no fim depois disso e nós vamos ser vitoriosos. Nós vamos estar juntos de novo. Nós vamos estar adorando a Deus mais uma vez. Eu quero encontrar os irmãos, eu quero encontrar os irmãos na rua, abraçá-los, eu quero encontrar os irmãos no templo, eu quero encontrar os irmãos na sua casa, na minha casa, eu quero lembrar desse tempo futuro, do que Deus está fazendo agora em nossas vidas, porque Ele está operando na minha e na tua vida. Então você pode lembrar do que Deus já fez, ou você pode lembrar do que Deus está fazendo na sua vida já agora. Porque muitos por aí, né, nós vemos todos os dias saber quantas mil pessoas já foram infectadas. E só pelo fato de eu e você estarmos aqui bem, estarmos podendo dizer que estamos bem, com saúde, né, que não fomos infectados, só isso já é uma vitória muito grande. Então lembre-se disso também, que Deus já está agindo em sua vida. E não deixe o medo e o pavor fazer com que você esqueça do que Deus já fez e desanime. Não deixe que o medo e o pavor façam você desanimar. Certo? Faça como Davi, como Jeremias. Lembre-se do que Deus já operou na sua vida. Em segundo lugar, eu quero pensar que certas dificuldades podem fazer com que você desanime. E o desânimo pode levar você a desvalorizar tudo, inclusive a sua própria vida. Vou ler mais uma vez o ponto aqui. Certas dificuldades podem fazer com que você desanime. E o desânimo pode levar você a desvalorizar tudo, inclusive sua própria vida. No versículo 4 do texto em que lemos aqui de 1 Reis, diz assim: E Elias se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Queridos, veja que certas dificuldades como essa que aconteceu na vida de Elias, essas que aconteceram na vida de Elias tiraram o seu ânimo, tiraram a sua vontade de viver. Uma pessoa desanimada, uma pessoa sem ânimo, ela desvaloriza tudo, até a sua própria vida. E Elias, nesse momento, ele entrou nessa situação. Os teólogos eles tendem a dizer que Elias aqui ele teve um momento de depressão em sua vida. A pessoa, quando está numa situação dessas, ela tende a desvalorizar a sua própria vida. Olha que Elias desvalorizou-se a si mesmo, não só a vida no sentido de morrer, mas a sua vida no sentido de existência, no sentido de ser servo de Deus. Ele disse no seu ânimo: o Senhor pode tirar minha vida porque eu não sou melhor do que meus antepassados. Quando ele diz aqui que não é melhor do que seus pais, ele está falando dos seus antepassados que foram infiéis a Deus, que desobedeceram a Deus. E ele está dizendo: Senhor, pode me tomar porque eu não sou melhor do que eles não, eu sou igualzinho a eles, eu não sou nada, eu não vale nada, pode tirar minha vida. Foi isso que Elias estava dizendo aqui: eu não sou melhor do que meus antepassados. Por isso, pode tirar, não vale nada. Essa era a mente de Elias nesse momento. Desvalorizou tanto a sua vida no sentido de existência, no sentido de vida mesmo, como desvalorizou a sua vida no sentido de valor para Deus, né? No sentido de santidade diante de Deus. Ele disse: eu não sou nada, eu não sou melhor do que meus pais, não, eu sou a mesma. É como se ele dissesse assim: olha, acho que eu sou igualzinho aos meus pais, aos meus antepassados. Se eles pecaram, se eles pecaram, prevaricaram diante de ti, eu não sou nada melhor do que eles não. Então, Senhor, pode tirar. Eu sou fraco, sou pior do que eles. Era isso que Elias estava pensando aqui. O seu desânimo era tanto que ele passou a desvalorizar a sua própria vida, a sua própria existência. Queridos, falando sobre isso, eu quero chamar a sua atenção, né,
Porque muitas vezes, nós mesmos, eu e você, corremos o risco de, movidos por uma pressão de uma dificuldade, né, nós podemos chegar a desanimar a tal ponto, né, de dizermos isso. Certa feita, alguns anos atrás, quando eu tinha um blog, eu já até contei isso na igreja para os irmãos, tinha um blog de estudos bíblicos, eu estava alimentando meu blog, minha internet era fraca, e o rapaz que era o provedor é o mesmo de hoje, né? Na época, em 2011 para 2012, ele disse: pastor, eu vou liberar um pouquinho de internet à noite, quando todo mundo for dormir, depois de meia-noite, eu vou liberar para o senhor um pouquinho de internet, vou aumentar um pouquinho dos seus mega. Naquele tempo não era nem mega, eu tinha 600 e poucos kbytes de internet, então não tinha quase velocidade para eu fazer upload de nada. E eu queria abastecer o meu blog com palavras, com testemunhos, e não dava, a velocidade não dava, então ele colocava de madrugada, e eu tinha que ficar acordado de 2 da manhã para poder eu colocar os estudos e as palavras no blog naquela época. Esse blog eu não tenho mais, ele foi cancelado, né? Ele era gratuito e o provedor faliu, mas na época era um blog muito bom. Eu tinha 3 milhões de acessos únicos, para você ter uma ideia, 3 milhões e 800 mil acessos únicos, né? E mais de 5 mil page views, então era muita coisa, e falava a muita gente. E cerca de 2 horas da manhã, um dia eu estava abastecendo o blog, e uma pessoa entrou em contato comigo pelo chat e disse que começou a falar, uma mulher começou dizendo que Deus não amava ela, que a vida dela não prestava, que ela estava a ponto de tirar a vida, porque sabia que Deus não amava ela, que Deus tinha esquecido dela, e começou a contar as suas dificuldades. E assim, para resumir um pouco, eu passei um bom tempo da madrugada pregando para essa mulher, porque aquela situação me comoveu, e no final ela entendeu que Deus a amava, sabe? E eu acompanhei durante um certo tempo essa mulher, né, na época pelo antigo Message do MSN, pelo MSN, e ela depois se converteu e falou para mim que a vida dela tinha mudado, que agora ela sabia que Deus a amava. Então, queridos, assim como essa mulher me encontrou essa hora da madrugada na rede, né, uma rede muito grande, dizendo que Deus não a amava, que a vida dela não tinha valor, eu sei que tem muitas pessoas hoje que estão movidos por uma dificuldade, que amedrontados por uma situação que está vivendo hoje, podem estar como essa mulher. E assim como Elias, está também muitas vezes até tirando o valor da própria vida, pensando em dar cabo da vida, dizendo que a vida não vale nada, que Deus não ama. Olha, a palavra de Deus, ela nos garante que Deus nos ama. Diz que Ele prova o seu amor para conosco, tendo Jesus morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor. Em João 3,16, João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou a humanidade de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá certo? Então, queridos, nós não podemos esquecer que Deus nos ama. Nós não podemos esquecer do que Deus já fez, como eu falei anteriormente. E não podemos deixar que as dificuldades nos desanimem a ponto de desvalorizarmos a nossa própria vida. Lembremos que a nossa vida, além de ser importante para nós, é importante para as pessoas que nos amam, e a nossa vida também ela é muito importante para Deus. Amém? Elias desanimou a ponto de pedir para si a morte. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos entender que o desânimo ele traz cansaço espiritual e pode nos fazer desfalecer. Então não podemos desanimar. O cansaço ou o desânimo, perdão, ele pode nos trazer cansaço espiritual. E o cansaço espiritual, ele faz com que a pessoa desfaleça. No versículo 5, a parte A do versículo diz assim: e ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Ele estava tão cansado espiritualmente que para ele acabou ali. Ele estava no meio do tempo. Ele estava no sol escaldante e deitou-se debaixo de uma árvore e ficou ali esperando para morrer. A coisa era séria. Ele não deitou-se ali apenas para dormir, não. Ele já tinha pedido para Deus tirar a sua vida, ele já estava entregue, vamos dizer assim. E ele deitou-se ali, pensando ali em acabar com tudo.
O desânimo da vida de Elias fez com que ele tivesse um cansaço espiritual tão grande a ponto de desfalecer naquele momento. E olha que nós estamos falando de um grande profeta, de Elias. Tá certo? Mas nós devemos lembrar do que a palavra diz, para não deixar que o cansaço faça isso conosco e nós não desfaleçamos. Lembremos do que a palavra diz em Efésios capítulo 5, versículo 14, por exemplo. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te, tu que dormes. Ou desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isso diz a palavra. A palavra também nos diz em Josué, no capítulo 7, no versículo 10 de Josué. Em Josué, capítulo 7, versículo 10. Se você quiser acompanhar comigo, acompanhe aí e guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração. Josué 7, 10. Olha o que Deus diz a Josué na sua palavra. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Levanta-te. É a palavra de Deus que nos orienta. Através da sua palavra, Ele fala ao nosso coração para nos despertar do sono espiritual, para nos fazer levantar do cansaço espiritual. Em Isaías capítulo 60, versículo 5, em Isaías capítulo 60, versículo 5, a palavra de Deus também nos diz assim. Em Isaías capítulo 60, versículo 5, assim nos diz a palavra de Deus. Isaías capítulo 60, versículo 1, viu? 61. Isaías capítulo 60, versículo 1, diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. São palavras de ânimo que estão nas Escrituras Sagradas, né? Palavras proféticas para nos fazer levantar, para nos dar ânimo, para não nos entregarmos à situação, para não sermos reféns das dificuldades. A palavra nos manda despertar, a palavra nos ordena levantar, a palavra nos ordena a acordar do sono, da mornidão, do cansaço espiritual, porque Cristo, Ele nos faz despertar, Ele nos ilumina, Ele nos faz resplandecer. Queridos, não deixem o desânimo trazer para a sua vida o cansaço espiritual. Lembre-se da palavra de Deus, do que ela diz, e levante-se, desperte. Não faça como Elias nesse momento, né? É claro, né? Há situações e situações. Não estou julgando o profeta Elias, não pense isso, né? Mas Elias nesse momento, ele por um certo momento, ele fraquejou. Ele desanimou com medo da morte. Depois ele se levanta quando ouve a voz de Deus e vai e segue em frente, obediente a Deus. Mas nesse momento Elias entrou numa situação, num estado de depressão profunda. O medo fez com que Elias esquecesse de tudo que ele era, de todo o poder que Deus o tinha dado como profeta. A situação, a dificuldade fez com que Elias se esquecesse até do que Deus já havia feito em sua vida. É algo que nós não podemos deixar acontecer. A palavra de Deus nos adverte quanto a isso. Em terceiro lugar, a palavra nos dá certeza que Deus então se levantará. Deus então te levantará e te fortalecerá. Amém? Deus, então, quando você lembra da sua palavra, Ele te levantará, Ele te fortalecerá.
No versículo 5, a parte B do versículo, até o versículo 6, diz assim. Lá onde estávamos lendo, em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 5, a parte B do versículo 5 até o versículo 6, diz assim. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e ele comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Queridos, Deus, mesmo na fraqueza de Elias, mesmo naquele momento de angústia, de medo, de depressão, mesmo no momento em que a dificuldade havia feito com que Elias parasse, com que Elias estivesse para desistir, Deus o levantou e fortaleceu. Assim como Deus te levantará. Não importa a situação em que você está passando, não importa a situação em que nós estamos passando, não importa a dificuldade, se nós tivermos Deus em nossa vida, se Ele é o nosso Deus, se você tem Ele, como diz no Salmo 23, se Ele é o teu pastor, nada te faltará. Então Ele te levantará e Ele te fortalecerá. No versículo aqui que nós lemos, vai dizer que naquele momento em que Elias estava com medo, movido pelo pavor ou pelo cansaço, pela fadiga espiritual, causados pelo desânimo mediante a dificuldade, Elias estava desejando para si a morte, ele estava desvalorizando a própria existência, estava entregue a ponto de desfalecer e dizer, não quero mais viver. Mesmo assim, Deus, Ele levantou Elias, Ele chamou, Ele alimentou Elias. Aqui no versículo 6 é interessante, depois do versículo 5, onde o anjo diz, levanta-te e come. Aqui no versículo 6 diz que ele acordou e ele olhou de lado e ele viu pães cozidos. E interessante que Deus preparou pão quentinho, pão na brasa. Estava cozido, a palavra é clara, ela diz aqui no versículo 6, que os pães estavam sobre a brasa, tá certo? Sobre brasas, e água fresquinha. E diz então que Elias comeu o pão e bebeu a água. E com certeza metade dele já foi fortalecido aqui. A metade da sua fraqueza foi embora. Mas é uma pena entendermos, é uma pena nós percebermos aqui que muitas vezes, mesmo depois de Deus nos chamar, de Deus nos alimentar, muitas vezes ainda permanecemos fracos. Muitas vezes nós comemos, bebemos e assim como Elias nós nos deitamos de novo. Eu posso trazer uma comparação para hoje. Muitas vezes eu estou falando para alguém que está com problemas e eu falo aqui da palavra de Deus, trago aqui uma palavra de Deus, ou então a pessoa abre a Bíblia e Deus fala ao seu coração. Deus opera em sua vida, Deus alimenta espiritualmente, mas a fraqueza é tanta que ela vai e novamente se deita ali naquele lugar e se entrega de novo à mesmice e ali fica parada e não reage. Não sei se isso já aconteceu com você, meu irmão, minha irmã, mas há momentos em que a fraqueza é tão grande que mesmo sendo alimentado pela palavra de Deus, muitos de nós ainda permanecemos deitados, permanecemos ainda cochilando, por tamanha fraqueza, por tamanha dificuldade. Nós, mesmo Deus estando ali nos dando a mão e nos levantando, como fez com Elias, levanta-te e come, providenciou pão quente, né? Providenciado direto de Deus, através de um anjo, para Elias. Não era um pão natural colhido, por acaso, não era uma água tirada de um ribeiro, não. Foi algo que veio direto do trono de Deus, trazido pelo anjo. Ele acorda ali no deserto, no meio do nada, e ali ele vê pão quentinho em sua frente e água fresquinha. Algo fruto de um milagre em sua vida. Mas mesmo assim, Elias, ele vira para o lado e dorme de novo. O que é que eu entendo com isso? Que muitas vezes a fraqueza é tão grande que nós, mesmo sendo alimentados por Deus, nós permanecemos dormindo. Posso estar errado, mas eu entendo isso na palavra.
que há muitas pessoas que estão recebendo todos os dias o alimento de Deus, que é a palavra, e ainda estão como Elias, dormindo. Mas, em quarto lugar, eu quero que você entenda que, embora o cansaço seja grande e o desânimo resultante das dificuldades que você tenha enfrentado, e a sua força ainda seja pouca, Deus não desiste de ti. Ele continua a te encorajar. Resumindo, embora você ainda esteja fraco, embora a dificuldade tenha sido tão grande, né, que mesmo tendo se alimentado uma vez da palavra, você ainda esteja fraco. Deus é tão bom que Ele ainda continua a te encorajar. Ele ainda continua a te dar força, a te erguer e a te dizer: levanta-te, come e anda. No versículo 7 da palavra aqui, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 7, diz assim: depois de no versículo 6 dizer que ele comeu, bebeu e tornou a se deitar, no versículo 7 vai dizer assim: e o anjo do Senhor tornou uma segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levanta-te e come, fortalece-te na palavra de Deus, te fortalece no alimento espiritual, porque o caminho ainda será muito longo. Essa palavra é profética, sabia? Você acha que as dificuldades vão acabar tão fácil? Você acha que amanhã essa pandemia terá se acabado? Você lembra que quando começou aqui, no mês de... Você lembra que em fevereiro as autoridades disseram que estava vindo da China, mas não era nada demais, não matava ninguém, era só uma gripezinha. Fizeram um carnaval, trouxeram um monte de estrangeiro para o Brasil. Quando foi no mês de março que começou a pandemia, ali no Brasil, a partir do dia 18 de março mais ou menos, sabe, as autoridades disseram que ia ser aí 28 dias, no máximo 30 dias, né? O primeiro decreto das autoridades foi do dia 18 de março ao dia 18 de abril. Nós já estamos em junho e continua do mesmo jeito ou pior. Você acha, meu irmão, minha irmã, que isso vai acabar amanhã, semana que vem? Eu creio e eu vejo pelo que está acontecendo. Isso não é agouro não, irmãos. Isso não é mau agouro, isso não é palavra negativa não. Porque eu estou me fortalecendo no Senhor. Nada disso me faz desistir. Mas eu tenho uma certeza absoluta que isso não vai parar por aqui não. E mesmo que acabe, mesmo que apareça uma vacina para esse Covid, outras dificuldades virão. Por isso, Deus está falando para mim e para você: levanta-te, come, anda, né? Prepara-te, porque o caminho será longo. Nós ainda temos muitas coisas para enfrentar nessa caminhada. Nós ainda temos muitas dificuldades para enfrentar. E só venceremos se estivermos bem alimentados. Só venceremos se estivermos bem fortalecidos. Queridos, em meio a tudo isso, eu tenho certeza absoluta que a palavra de Deus é o melhor alimento para mim e para você, para que nos fortaleça não só o corpo, mas também a alma e o espírito. Para que possamos estar preparados para toda e qualquer dificuldade, né? Para a pandemia, para outras dificuldades que surgirem. O anjo do Senhor disse a Elias que ele devia comer, né, e se fortalecer e ir adiante. E ele diz: olha, porque o teu caminho será comprido, será muito longo. Queridos, a nossa jornada não está acabando. A nossa jornada continua. E que bom que a minha e a tua jornada continua. Porque quando a jornada tem fim, não é? É porque a vida acabou. Que bom que a nossa jornada continua. Que bom que o nosso caminho ainda é muito comprido e nós temos que trilhá-lo. Embora venham dificuldades, né? Assim como veio na vida de Elias e depois na vida de Eliseu, seu sucessor. As dificuldades podem vir lá na frente, mas nós devemos entender que o Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos alimenta e Ele nos prepara para a longa jornada. Ele nos prepara para enfrentar todas e quaisquer dificuldades que surgirem em nossas vidas.
Meus amados irmãos, eu estou próximo aqui a encerrar. Hoje estou demorando mais um pouquinho, porque eu louvei no início, né? Mas eu quero concluir com você, dizendo que quando você se alimenta do pão que Deus dá, você é revestido de força, então você irá onde você precisa ir e você estará onde Deus quer que você esteja. Amém? Quando você se alimenta do pão que Deus dá, você é revestido de força, então você irá onde você precisa ir e estará onde Deus quer que você esteja. Amém? A palavra de Deus nos garante isso. Veja que o que aconteceu na vida de Elias é que Elias estava fraco, desanimado, angustiado, depressivo, estava querendo parar, havia esquecido do que Deus já tinha feito em sua vida. Ele queria se esconder, a sua força era pequena, sabe, queridos? Mas quando ele come o pão que Deus o dá, ele quando come o pão de Deus e se alimenta dele, ele se fortalece. E eu quero aqui lembrar a você que Elias ele tinha vencido 850 profetas no Monte Carmelo. E agora ele estava fugindo de Jezabel. E ele já estava longe, ele já estava em Beceba, no deserto. E depois que Deus dá alimento a Elias, depois que Deus diz, levanta-te e segue em frente e anda. Sabe para onde é que Elias vai? Elias volta de novo lá para o Monte Carmelo, onde toda a luta, onde todo problema havia começado, onde ele havia matado os 850 profetas. Monte Carmelo. Elias volta para o Monte Carmelo, depois que é alimentado por Deus, depois do medo que ele estava, depois de toda a depressão, de toda a angústia, depois de querer desistir da vida, depois de achar que a vida não tinha mais valor nenhum. Deus alimenta Elias, Elias se fortalece e ele volta para o lugar onde tudo começou. Ele volta lá para o lugar onde ele matou os 850 profetas de Jezabel. Ele volta e vai para onde tudo começou. Sabe por quê? Porque Deus queria que ele estivesse lá. Ele foi para onde ele precisava ir, não para onde ele queria ir. Ele queria ir para o fim, ele queria morrer, ele queria desistir de tudo. E Deus o fez ir de volta para o Monte Carmelo. Deus queria que ele estivesse lá. Então Deus o levou para lá. Então quando você se alimenta do pão que Deus te dá, você vai se fortalecer. Você vai se revestir de força. E então você irá onde você precisa ir, não onde você quer. E você vai estar onde Deus quer que você esteja. Amém? Essa é a palavra de Deus. Então, queridos, aprendamos com esse exemplo aqui na palavra, que as dificuldades elas podem ser grandes, assim como foram para Elias. Nós podemos até ficar fracos como Elias ficou, mas se nós cremos em Deus, se nós temos o Deus de Israel em nossas vidas, Ele nos fortalecerá, Ele nos levará onde Ele quer que estejamos. Ele te levará onde Ele quer que você esteja. E ninguém vai impedir que você vá aonde Deus quer te levar. Desde que você se alimente nele, que você se fortaleça nele. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você nesta noite. É a reflexão que eu deixo para a sua vida. E eu oro a Deus que você viva essa palavra. Que você se fortaleça em Deus. Que você não deixe as dificuldades fazerem com que você desista. E vá em frente. Siga. Deus quer te levar muito adiante. Não pare. Deixe que Deus te fortaleça e vá onde Ele quer levar você. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, meus queridos, eu quero aqui, mais uma vez, eu já estou com a voz aqui fraca, né? Estou aqui praticamente rouco. Mas eu quero estar cantando mais uma música aqui. Eu quero, dessa vez, cantar o hino de gratidão. Eu sempre canto ele. É muito conhecido, talvez você até conheça ele aí. O pessoal da Igreja Batista conhece, né? Eu já cantei algumas vezes.
Já cantei algumas vezes na igreja. Graças. Tu me tomas em teus braços e me dás consolação. Teu amor tens derramado em meu coração. O que posso oferecer-te pelo que tens feito a mim? Eu só posso dar-te agora a minha canção. Por isso, graças, graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Lá na cruz tu deste a vida, derramaste tudo ali. Vida eterna tu nos destes ao morrer. Posso ter completo acesso ao teu trono celestial. Posso estar alegremente diante de ti para dar-te graças, graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Me has tomado em tus braços e me has dado salvação. Tu has derramado em mi coração. No saber agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ali. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante a ti para darte las gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor, graças a ti, Senhor Jesus. Amém? Graças ao nosso Deus que é poderoso, que é tremendo. Que Ele nos abençoe, que Ele te abençoe, que Ele fale mais profundamente ao teu coração. Quero orar nessa noite, agradecendo a Deus pela palavra.
Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós bendizemos o Teu nome que é santo. Ó Deus, nós oramos a Ti, somos gratos pela Tua palavra ministrada nessa noite, que o Senhor fale através dela ao nosso coração e permaneça a falar, Senhor. Usa a Tua palavra por esse meio, por este veículo de comunicação para falar às pessoas, ó Deus, que ainda vão ouvir, ó Deus. Deus, que em meio às dificuldades o Senhor os fortaleça com a Tua palavra. Que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor alimente, que o Senhor fortaleça. Ó Deus, que o Senhor tire do desânimo, que o Senhor tire do enfado da vida. Que o Senhor, ó Deus, erga, ó Pai querido, e os faça, Pai querido, levantar as suas cabeças e seguir em frente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe a cada família, que o Senhor, ó Deus, proteja, ó Pai querido, deste grande mal, ó Deus, que neste momento atemoriza o mundo. Que o Senhor proteja os pais, os filhos, os idosos, que o Senhor proteja, ó Deus querido, cada lar, ó Deus, que o Senhor proteja cada servo teu e cada serva tua, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o que te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos em Cristo, eu agradeço a você, que Deus esteja a te abençoar grandemente, que Deus esteja a falar cada dia ao teu coração, que Deus escute, que Deus ouça a tua oração, e Ele venha a atendê-la, que você receba o milagre que você tem esperado de Deus a cada dia. Essa é a minha palavra profética para a tua vida nesta noite. Amém? Eu quero pedir a você que, se essa palavra ela tem falado ao teu coração, compartilhe com mais alguém, tá certo? Só para que as pessoas escutem também a palavra, tá certo? O meu interesse é só que as pessoas ouçam, que as pessoas recebam a palavra, que as pessoas possam ser abençoadas. Assim como eu estou sendo, se você também está sendo, compartilhe aí com pessoas que você conhece, para que elas também venham ouvir a palavra do Senhor. Por aqui eu quero encerrar agradecendo aos meus amigos, aos meus irmãos, tá certo? Todos os irmãos em Cristo, são muitas pessoas, né? Carmilena Vieira, muito obrigado, que Deus abençoe. Irmã Maria Marli, Carmilena daqui de Ibiara mesmo, né? Nossa amiga Carmilena, Maria Marli, irmã Marli lá de Caicó, Vânia Pereira aqui de Ibiarinha, nossa amiga Vânia, Dora Silva, minha esposa, a dona Carmoniza aqui, a esposa do seu Amadeu, seu Amadeu também, um abraço para vocês aí, que Deus abençoe suas vidas, que Deus fale aos seus corações, tá certo? Marcelo Luciano, que Deus abençoe também sua vida. Francineudo, opa, aqui o pastor Francineudo aqui, lá de Conceição, meu amigo aqui, né? Já congregamos juntos, um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e sua família. Enildo dos Teclados, meu amigo Enildo, que Deus te abençoe, que Deus fale ao teu coração. Irmã Erivoneide Pedro, aqui da Igreja Batista, irmã Erivoneide, Damião Basílio, Deus abençoe também, Damião, meu irmão, lá de Conceição, tá certo? Está ouvindo a palavra, isso é um milagre, que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Você venha dar ouvido a palavra de Deus para a tua vida ser transformada, em nome de Jesus, você aproveitar para você experimentar a verdadeira alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Irmã Rosa Soares, irmã Rosa aqui de Ibiara, irmã Rosa da nossa Igreja Batista também. Irmã Luzinete Caboclo aqui da Igreja Batista, irmã Luzinete, boa noite, a paz, que Deus te abençoe. Seu Amadeu, né, também, que estava aqui com a dona Carmoniza, que Deus abençoe. Irmã Maria do Socorro, Maria Socorro Basílio aqui da nossa Igreja Batista aqui em Ibiara, né, mas está em casa aí também ouvindo a palavra. Catelima, Deus abençoe, meu irmão Catelima, Deus fale ao teu coração. Pastor Hermano estava ouvindo, agora eu creio que já está também fazendo sua live. A irmã Uliane e sua esposa estavam assistindo aqui. Luciane Pedro, nossa irmã aqui da Igreja Batista, Deus abençoe também sua vida. Ellen Cavalcante e Jeová, nossos amigos estão lá em João Pessoa, né? Jeová daqui de Ibiara, mas está em João Pessoa com a Ellen, Deus abençoe as suas vidas. Raimundinho da Prensa, lá de São Bento das Redes, meu irmão Raimundinho, Deus abençoe tua vida, tá certo? Deus esteja a falar ao teu coração. Claudiane lá de São José da Lagoa Tapada, um grande abraço para vocês e o pastor de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Irmão Getúlio lá de Diamante, irmão Getúlio, esposa da missionária Maria José, Diamante, aquele abraço. Maria Galdino, irmã Maria, aqui da nossa Igreja Batista. Irmã Maria, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe sua família. Niharisson, filho da irmã Socorro de Vilto. Niharisson, acho que está em João Pessoa, né? Um grande abraço também. Deus abençoe sua vida, Deus fale ao seu coração a cada dia. Erinaldo Pedro, irmão Erinaldo aí, irmão
da família Pedro. Deus abençoe sua vida, meu irmão, você, sua esposa, seu filhinho, né, e toda a família. Maria de Lourdes dos Santos, Deus abençoe, Maria de Lourdes. Lourdinha, Deus abençoe sua vida, tá certo? A irmã Socorro Basílio, essa é outra Socorro Basílio, é minha irmã, lá em Tapissuma, Pernambuco. Deus abençoe você e seu lar, sua família. Netinho Xavier, Netinho da loja Netinho Celulares ali em Conceição, Deus abençoe sua vida também, um grande abraço, tá certo? Deus esteja a falar ao coração de vocês. Irmã Erileide Basílio, irmã Erileide, Deus abençoe sua vida também, Deus fale grandemente ao seu coração, Deus proteja você e sua família. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado por estarem comigo até aqui, tá certo? Se fosse possível, tá tão bom que eu ficaria aqui mais tempo, cantaria mais um hino aqui, né? Mas eu não quero tomar muito tempo de vocês, eu quero que vocês descansem, que Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? Então, boa noite a todos, que Deus esteja a abençoá-los grandemente. Até a próxima pregação, se Deus quiser. Se Deus quiser, quarta-feira estarei aqui, se for da vontade dEle, mais uma vez trazendo uma reflexão para falar aos nossos corações através da palavra de Deus. Boa noite, que Deus seja com você, tenha uma semana abençoadíssima por Deus.